Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: o que dizem os sinais? Jesus, em Mateus capítulo 16, no versículo 2, ele disse o seguinte: de tardinha, vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? É claro que Jesus estava falando ao povo judeu sobre os sinais que indicavam a chegada do Messias e mais indicavam que ele era o Messias. Mas aqui há, claro, uma lição que extrapola o momento específico, porque a lição é de que sempre haverá sinais do que está para acontecer de uma maneira ou de outra. Esses sinais podem acontecer na criação, na natureza, podem acontecer na política, podem acontecer na economia, podem acontecer no movimento popular. Então a gente observa o que está acontecendo e começa a deduzir o que vai ser daqui a pouco, o que vai ser amanhã. E Jesus estava repreendendo os contemporâneos, porque eles sabiam até discernir os sinais dos tempos, no que tange a vai ter chuva, não vai ter, etc., mas não sabiam distinguir os sinais de Deus. Quais são os sinais hoje no Brasil? Talvez esses, inclusive, sejam também sinais de Deus. Quais são os sinais hoje no Brasil? Aconteceu muita coisa nesses últimos dias. O presidente Trump saiu do poder sem briga, o Biden assumiu dizendo que agora sua ênfase é unidade e já falando da sua política ambiental. A Anvisa, que a gente estava acostumado a ver apenas aprovando agrotóxicos, aliás, já aprovou agrotóxicos no Brasil que não são usados em lugar nenhum do mundo. Então a Anvisa, que a gente acostumou a ver só aprovando envenenamento, dessa vez aprovou uma coisa boa, aprovou a vacina, tanto a do Instituto Butantan quanto a da Fundação Oswaldo Cruz. E então, essa é uma boa notícia, são bons sinais. Nós também tivemos a questão do problema de oxigênio em Manaus, em outras cidades do Amazonas, em Belém, a angústia de ver gente morrendo, lamentável sobre todos os aspectos, e também nos demos conta de que vai haver mudanças na relação do governo federal com o legislativo, porque está havendo uma luta sem paralelos pela eleição do novo presidente da Câmara. Nós também vimos que, por exemplo, a crise de Manaus, que deveria talvez criar uma verdadeira rebelião no Brasil, não conseguiu nem antecipar, parar o recesso parlamentar. Enfim, são vários os sinais. O que dizem esses sinais?
William, na sua opinião, o que, por exemplo, o sinal da vacina diz? A vacina foi aprovada, a Anvisa fez uma coisa boa até que enfim, porque até agora só estava aprovando o agrotóxico, mas agora aprovou a vacina. O que vai mudar? O que mudou? Vai ter vacina para todo mundo mesmo? O que você acha? Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT. Privilégio mais uma vez estar com vocês neste sábado. Ari e todos e todas, graças a Deus, podemos dizer graças a Deus, temos vacina. Porém, infelizmente, é um graças a Deus entre aspas, né? Porque apenas é o início de uma nova etapa. E, infelizmente, dependemos aí das relações internacionais, relações diplomáticas no nosso país. Ou seja, isso quer dizer que dependemos das relações diplomáticas deste governo. E aí que é o nosso problema. Espero que não custe tão caro assim. Porque quando olhamos as relações que o Brasil tem tido, as relações diplomáticas desse país, o que já tem causado e aquilo que está acontecendo hoje em nosso país, em decorrência dessa relação, que na realidade praticamente não existe, hoje praticamente estamos isolados no planeta, tem impedido, inclusive, de chegar até nós os insumos da vacina. Lembrando das relações que o Brasil tem com China, tem com a Argentina, que tem com seus vizinhos, com os demais países, me faz me lembrar a passagem bíblica de Eliseu e a viúva. Uma viúva que chega até Eliseu falando a respeito dos seus problemas, que seu marido havia morrido, era um profeta, segundo ela, um homem de Deus, e agora ela estava com dificuldades, porque, infelizmente, esse marido deixou uma dívida e a pessoa agora está cobrando. E agora ela poderia até perder seus filhos devido a essa dívida. E o profeta, então, chega para ela e pergunta: o que você tem? Ela diz: olha, eu tenho apenas um pouquinho de azeite. E a orientação do profeta foi: olha, vai aos seus vizinhos e procura vasos, procura bacias, vê as vasilhas que eles podem, então, te ajudar, que eles podem te emprestar. Se eles te emprestarem vasilhas, assim que você conseguir o maior número de vasilhas possíveis emprestado dos seus vizinhos, vocês comecem, então, a derramar o azeite. E aí você vai ter azeite e o restante até você vai poder vender. Aliás, você pode vender esse azeite, pagar a sua dívida e passar a viver com o restante que você conseguir. Trazendo isso para o Brasil, se for depender das nossas relações, o Brasil tem um pouquinho de azeite. Nós temos aqui um pouquinho de vacina. Nós precisamos de alguma coisa. Mas se depender das nossas relações com os nossos vizinhos, infelizmente, talvez nós não tenhamos o milagre da vacina, porque os vizinhos não vão querer emprestar para a gente as vasilhas, porque nós não temos um bom relacionamento. Podemos impedir a bênção de Deus chegar até nós por um mau relacionamento. Podemos impedir essa graça de chegar até nós porque não temos um bom relacionamento. Hoje, até a própria Argentina tem insumos. Vai começar a fabricar insumos para fazer a vacina em casa. E hoje temos essa dificuldade. Outra coisa que eu me lembro, só para encerrar esse assunto aqui, é o Moody. O Moody dizia que se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Dizem que Jesus está aqui no Brasil, no comando do Brasil. Será que é a mesma percepção dos nossos vizinhos? Pois é, esse é um problema sério. Então já temos um sinal, né? O nosso governo não soube viver em paz. A Bíblia diz: no que depender de vós, viva em paz com todo mundo. Nosso governo não soube viver em paz com ninguém, nem com a China,
nem com a Rússia, nem com a Europa, com ninguém. E vivia em paz, ou tentava viver em paz com os Estados Unidos do Trump. O Trump não está mais lá, então agora tem o Biden, que não gosta muito do Brasil também. Então nós ficamos isolados mesmo, isolados mesmo. Os produtores de insumos para vacina não gostam da gente. E não gostam da gente porque a gente provocou, né? O caso da China, os filhos do presidente não sabiam o que dizer, o nosso chanceler também não sabia o que dizer e saíram atacando a China, que detém os insumos para vacina. Simples assim. Tem a Argentina, que está construindo aí uma fábrica de insumos e tal, um laboratório especializado para isso, junto com o México, mas também nós não somos amigos deles. Nosso governo é inimigo de todos. Então, esse já é um sinal, né? Um sinal. A gente também tem um governo que não reagiu à falta de oxigênio em Manaus, né? E já sabia disso desde 8 de janeiro. Então, nós temos aí mais um sinal de descaso por parte do governo brasileiro, e também é um sinal de descaso por parte do legislativo, porque nessa crise toda o legislativo nem pensou na possibilidade de rever o recesso parlamentar, e nós vamos ficar assim até fevereiro. Pois é, esses são sinais, né? São sinais. E são sinais do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo aqui. Me diga uma coisa, a mudança do governo americano, você acha que envia que tipo de sinal para o Brasil? Bem, Ari, nós, agora com o governo Biden, nós precisamos lembrar que o Biden foi vice-presidente do Obama. E eu me recordo, na época do governo da presidenta Dilma, e que o Brasil tinha sido espionado pelos Estados Unidos, e ele então recebeu os representantes do governo brasileiro devido a essa ação americana de espionagem. E a recepção, a princípio, foi até calorosa, porém ele deixou claro que eles se viam, né, como um país que deveria policiar o mundo, que deveriam colocar o mundo em ordem. Então, ele tem um perfil completamente diferente do Trump, né, um perfil conciliador, porém, ele é americano, ele vive nessa cultura que se acha realmente alguém que praticamente deve impor a sua cultura nos outros, que a sua cultura é melhor do que a do outro, e eles são os senhores realmente do mundo para controlar as democracias e tudo mais, como nós sabemos a respeito da cultura americana. Além disso, ele deixou claro que a sua política externa, a política internacional, vai se basear principalmente na política ambiental, unindo-se então à Europa, e com isso o Brasil está em maus lençóis devido à política adotada, a política ambiental adotada pelo Brasil, que é uma política que vai devastando a criação divina, né? Que não se preocupa com o cuidado da criação, mas vai totalmente ao contrário. Ao invés de cuidar da criação, ele tenta explorar a criação. Infelizmente, vamos ficar também, é um sinal de que vamos ficar diante dessa política em maus lençóis. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Daqui para Frente. Muito bem, gente, estamos de volta ao programa Daqui para Frente. Quais os sinais? O que é que eles significam? E nós temos vários sinais nesses dias, né? A aprovação da vacina,
a mudança do governo dos Estados Unidos, a crise de oxigênio no Brasil, a incapacidade governamental de criar um plano de vacinação, uma crise que não mexe com o legislativo, porque em recesso estava, em recesso continua. Mas tudo bem, vamos continuar vivendo, né? Parece que não tem muita saída. Então, se Jesus perguntasse para a gente, vocês não sabem discernir os sinais, talvez a gente tivesse de dizer para ele, Jesus, não sabemos. São tantos os sinais, então são tão conflitantes entre si. Por exemplo, um sinal para os evangélicos brasileiros é que, com a mudança do governo estadunidense, nós vamos ter de admitir que mudaram os evangélicos lá nos Estados Unidos. Ou seja, os evangélicos que antes tinham influência no governo Trump não tem mais. Os novos evangélicos que assumiram o protagonismo, eles são evangélicos democratas, inclusive tem senador, etc. Mas são democratas, tem uma outra visão. Então, não tem mais essa parceria entre os evangélicos estadunidenses que estão como protagonistas no poder americano, no poder estadunidense, e esses evangélicos que aqui no Brasil deitam e enrolam nesse desgoverno que nós estamos vivendo. Aliás, deitam e enrolam porque não fazem crítica nenhuma, nem ligam para o que diz a Bíblia, enfim. E aí, William, como é que é isso? Mudança de evangélicos na relação com o governo nos Estados Unidos. Não é mais o mesmo grupo que antes estava envolvido com Trump que protagoniza a presidência evangélica agora nos Estados Unidos. O novo grupo que protagoniza a presença evangélica nos Estados Unidos são os evangélicos de esquerda. Como é que é isso? Que sinais, ou que sinal é esse para nós? Eu espero que isso sinalize, primeiro que para demonstrar, sinalizar para a população brasileira que não existe um pensamento único, né, no meio evangélico. Ou seja, ser evangélico não quer dizer ser trumpista, ser evangélico não quer dizer ser bolsonarista. Então, que deixa bem claro isso para todos aqueles que nos veem, por exemplo, né? Deixar isso claro. E espero que sinalize também que haverá uma mudança aqui no nosso país, não só aqui, como em outros lugares, graças a Deus são poucos, que cooptaram o nome de Jesus ou tentaram associar o nome de Jesus com algo que mais se parece com uma expressão governamental do anticristo. Ou seja, não é aquele que está a favor dos valores do Cristo, mas aquele que se opõe aos valores do Cristo. São valores como acolhimento, amor, paz, harmonia, fraternidade, e isso não tem nada a ver com aquilo que nós percebemos hoje, com uma linguagem bélica, uma linguagem que traz ódio. Isso realmente se opõe aos valores daquilo que Cristo ensinou para todos nós. Então, Ari, espero que realmente isso venha sinalizar para todos nós que há uma mudança, que Deus está no controle realmente da história. E há uma mudança aí. E chegou o tempo dessa mudança. Aqui no Brasil também. Queira Deus, hein? Queira Deus que os irmãos parem de perguntar para a gente se é possível crente ser de esquerda. Olha lá para os Estados Unidos, está cheio de crente de esquerda agora no poder. E queira Deus que acabe essa palhaçada toda aí. Outra coisa. Se for olhar assim, a Europa também, né? E a Europa também. Vários países europeus aí com vários cristãos de esquerda. Agora, a crise em Manaus, a crise do oxigênio, mostrou duas coisas também. Uma, a incompetência do ministro da Saúde,
que deveria ser um estrategista e não é coisa nenhuma. Acentuou o descaso do presidente da República com a população brasileira. Aliás, não sei se você notou, o presidente da República Federativa do Brasil foi o único presidente no mundo que não celebrou a vacina. Todos os presidentes celebraram a vacina, o presidente do Brasil não celebrou a chegada da vacina. Ele quase começa com a frase, infelizmente. Exato, apesar da vacina, né? Então, esse homem não quer ser presidente do Brasil. Então, por que a gente está aguentando isso aí? Não é a hora de todos nós abraçarmos a ideia do impeachment? O que você acha? O que você pensa disso? Ari, quando a gente olha tudo isso que aconteceu em Manaus, você já trouxe a informação, e essa informação foi do advogado da União. Ou seja, ele trouxe a informação de que o governo Jair Bolsonaro sabia com 6 dias de antecedência da situação crítica da escassez de oxigênio em Manaus. Então, é inevitável, num sistema de governo presidencialista como é o Brasil, que o presidente da República não seja considerado, no geral, o maior responsável por esse número de óbitos. Ele teve e continua tendo, né, milhões de mecanismos para controlar a pandemia e os males que decorrem dela. Ele não só tem a chave do cofre, como a competência de Estado para tomada de decisões, inclusive coordenar respostas. E é bom a gente colocar e deixar claro que é mentira, é fake news, é falso essa conversa do governo de que o STF, que continua isso, que o STF tem afastado o presidente das ações para controle da pandemia. Isso é mentira. Meu irmão, você cristão evangélico, você cristão, você que se diz cristão, não coopere com o diabo. Não dês lugar ao diabo. Não compactue com isso. Não compartilhe mentiras. É mentira. É mentira. O que a Corte Superior entendeu, o que o STF entendeu, foi que estados e municípios têm legitimidade para decretar medidas de isolamento social e que o governo federal não pode agir para revertê-las como ele queria, que todo mundo agisse como se não tivesse pandemia. É isso que o Supremo entendeu. Ele, de maneira nenhuma, em nenhum momento, ele desobrigou o governo de fazer ações que impedissem o avanço da doença. Então, diante de tudo aquilo que está exposto, fica claro o que mais é necessário para que haja uma solicitação, pelo menos a abertura do pedido de impeachment. Para mim, também vai ficando claro que a questão de impeachment no Brasil não está relacionado com algum tipo de crime que está estabelecido na Constituição, mas foi obrigado até a todos a entrar num consenso que não basta fazer crime no Brasil para ser impedido, mas sim uma boa relação política. Então você pode fazer o que você quiser enquanto presidente da República, você pode cometer o crime que você quiser, se você conseguir ter boas relações políticas. Porque é esse o recado que é passado e já virou consenso. Se você, então, não tem uma boa relação política, faz o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser nesse país. Inclusive, é muito interessante, porque o presidente da Câmara, ele foi falar com o embaixador da China para agilizar a questão dos insumos, não é? Porque sem os insumos não adianta ter a tecnologia, precisa dos insumos para fazer a vacina. Ou seja, quando ele foi falar com o embaixador da China, ele mandou um recado claro para todos nós, ou seja, na prática ele reconheceu que o executivo está vazio, tá certo? Porque ele assumiu a conversa que deveria ser feita com o presidente da República. E isso é muito curioso, ou seja, ele age como se o executivo tivesse vazio, mas não aceita nenhum pedido de impeachment. Quer dizer, estranho isso, né?
Então, são sinais que a gente está vendo no Brasil e que a gente não sabe o que fazer com eles, porque nós temos vacina, mas não sabemos se teremos vacinação. Ou seja, precisa de muito mais vacinas, precisa de milhões e milhões de frascos que nós não temos e não sabemos se haveremos de ter por causa das nossas relações internacionais, que tem a ver com a forma como este governo dirigiu o país e tem dirigido as relações internacionais, inclusive o chanceler que colocou lá. Ou seja, a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos, e esse é um governo que se diz cristão e que não tem paz com ninguém. Então, assim, é absurdo. Está na hora, já passou da hora, da gente reconhecer que esse moço não só cometeu N crimes contra a Constituição, N crimes contra o Brasil, contra a população brasileira, contra os marginalizados, como os indígenas, os afrodescendentes, enfim, é uma sucessão de crimes, uma sucessão de descasos, uma sucessão de ofensas, uma sucessão de atos de irresponsabilidade, sem contar os envolvimentos mais estranhos possíveis, tipo ser acusado de ter relacionamento com as milícias, ter um ministro da Saúde que não é da área, que não entende nada, que não sabia nem o que era o SUS, que jura que é estrategista e não consegue fazer nada funcionar, ainda pesa sobre ele um histórico complicado, que quando ele assumia, estava na liderança de um determinado setor do Exército, um bocado de coisas sobre sua responsabilidade desapareceu. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos duas campanhas que nós precisamos fazer no Brasil hoje. A primeira é vacinação para todo mundo. Tem de cobrar o Estado, não importa quanto isso custe, todo mundo tem de ser vacinado. Então, resolvam o problema com os países produtores de insumos, resolvam as questões internacionais, peça perdão, faça o que tiver de fazer, mas tem de haver vacinação. E a outra campanha que nós temos de fazer é impeachment do presidente da República, urgentemente. O Brasil precisa respirar. Esse é o sinal que veio de Manaus. O Brasil precisa respirar. E para o Brasil respirar, nós precisamos de vacinação imediata para todo mundo e precisamos do fim desse governo, ou melhor, desse desgoverno. Precisamos que o legislativo aceite um dos mais de 60 pedidos de impeachment e ponha esse negócio para andar. É isso. Temos de pressionar o legislativo e temos de pressionar o executivo para que haja vacinação. É comigo e com você, meu irmão, minha irmã, daqui para frente.